vou aproveitar o gancho que você me deu, falando então do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele se recusou a descartar o envio de tropas americanas à Venezuela durante uma entrevista ao portal de notícias chamado de Político. Ele disse que não comentaria a estratégia militar. Enquanto isso, o Pentágono reforça a presença militar em Porto Rico, no Caribe, em meio às tensões com o regime de Maduro. A Priscila Yasbeck é quem chega com todos os detalhes para a gente. Muito bom dia para você, Priscila. Oi, Clarissa, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Donald Trump concedeu essa entrevista, então, ao Político e foi questionado sobre o envio de tropas à região, à Venezuela, tropas terrestres, algo que, inclusive, é muito rejeitado pelos americanos. Pesquisas recentes mostram que apenas 35% dos americanos concordam com algum tipo de ação militar na Venezuela se o objetivo for combater o tráfico de drogas e menos ainda, apenas 21% concordam com uma ação militar se o objetivo for derrubar o regime de Nicolás Maduro. E essa questão do envio de tropas, de boots on the ground, como se diz aqui, é uma questão que é muito rejeitada pelos americanos, que acreditam que os Estados Unidos não devem se envolver em mais conflitos externos, inclusive a base de Donald Trump, que votou em Donald Trump com a promessa de que os Estados Unidos não se envolveriam em mais conflitos externos, faz parte da promessa de campanha dele do America First, de priorizar os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar. E aí Donald Trump respondeu ao repórter: eu não quero confirmar nem descartar, não vou falar sobre estratégia militar, foram as palavras de Donald Trump quando ele foi questionado se haveria envio então de tropas para Venezuela. Além disso, como você falou, Clarissa, também os Estados Unidos estão aumentando o seu efetivo em Porto Rico, então veículos blindados foram vistos na cidade de Ponce, que fica no sul do país, outros equipamentos também foram enviados e inclusive uma grande campanha acontecendo em Porto Rico como mais uma demonstração de pressão das forças militares americanas sobre a Venezuela, lembrando que já haviam sido mobilizados inclusive aquele porta-aviões, o Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo, também submarinos nucleares, são 12 navios de guerra ao todo com 15 mil militares que já estão posicionados ali na região do Caribe. Em meio a essa pressão dos Estados Unidos, Nicolás Maduro, ditador venezuelano, também disse ontem que ele exalta a força o papel da força militar venezuelana. Ele falou que quanto mais poder a nação tiver, mais seguro será o caminho para a paz e para construir um modelo baseado na felicidade máxima social, que é o que nos inspira, segundo Simão Bolívar, que foi o que disse Nicolás Maduro, lembrando que Simão Bolívar foi um líder dos movimentos de independência na América do Sul no século XIX e é usado como um grande nome ali do movimento chavista para reforçar a retórica política e militar do movimento chavista. E, enquanto isso, aqui nos Estados Unidos também uma pressão forte sobre o governo Trump para dar explicações sobre essa mobilização militar e também sobre os ataques no Mar do Caribe e no leste do Pacífico, que já foram 22 ataques desde o início de setembro, deixaram pelo menos 87 mortos e hoje vai haver um briefing, segundo fontes informaram a agência de notícias Reuters, às 3h30 aqui do horário local, às 5h30 do horário de Brasília, com a chamada Gangue dos Oito, que são senadores e também deputados, tanto do campo republicano quanto do campo democrata, e quem vai fazer esse briefing é Pete Hegseth, que é o secretário de defesa dos Estados Unidos, e também Dan Kane, que é o mais alto comandante das forças militares aqui dos Estados Unidos. E eles vão dar esses esclarecimentos, então, a esses congressistas que têm cobrado o governo americano sobre uma resposta em relação a essas ações e, especificamente, também sobre um duplo ataque que aconteceu no dia 2 de setembro. Esse ataque foi um ataque que deixou 11 mortos, mas inicialmente havia 2 sobreviventes e houve um segundo ataque que matou esses 2 sobreviventes. E isso, segundo o manual de defesa do próprio Pentágono, é considerado um crime e uma ação ilegal que qualquer militar deveria desobedecer se fosse indicado para fazer isso. Então, nesse momento também há uma discussão muito forte sobre se esses militares e se o almirante Bradley deveria ter
de fato, tomado essa decisão de fazer esse segundo ataque e se os militares abaixo dele deveriam ter acatado essa ordem ou não. Esses são alguns dos assuntos que devem ser discutidos nesse briefing. Só uma última informação, Clarissa, também um almirante que está deixando as Forças Armadas, e há fontes que dizem que ele está deixando as Forças Armadas por uma insatisfação de Pete Hegseth com essas operações relacionadas à Venezuela, também vai falar em um briefing separado, e há uma grande expectativa sobre a fala dele também, se ele pode falar alguma coisa, ele que está saindo das Forças Armadas, se ele pode falar alguma coisa mais sensível relacionada a esses ataques que têm sido perpetrados pelos Estados Unidos. Eu volto com você.